Mas eu, em princípio, então, quero abrir essa noite agradecendo a presença de todos. Ficamos muito felizes com esse sucesso que os nossos cursos têm tido, tanto no primeiro quanto no segundo semestre. Todos eles, assim, com uma grande aceitação de público, as pessoas que repetem os nossos cursos, o que é um grande indício, né, de estarem sendo satisfatórios. E um agradecimento a todos vocês que têm participado sempre, e as pessoas também convidadas que têm colaborado com esse nosso oferecimento à comunidade do Brasil e de fora do Brasil também. Então, dando esse início às nossas atividades do segundo semestre, eu quero agradecer, além da presença de todos, a grande honra de contar com a presença da Carmen. A Carmen é uma amiga antiga dos cursos lá do Rio, das reuniões lá do Rio. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi uma palestra da Carmen foi falando sobre Shakespeare. Então, a versatilidade dela é impressionante, porque ela, em princípio, eu acho que a sua formação foi em literatura de língua inglesa, né, Carmen? Sim, sim. E você se sai brilhantemente em todas as áreas. Então, tem um grande dinamismo, uma grande versatilidade, é inclusive a diretora cultural da União Brasileira de Escritores. Então, eu tive a ideia de convidá-la para esse início de curso, e a grande alegria da receptividade que ela nos deu. Então, muito obrigada a todos os presentes, e uma obrigada muito especial para você, Carmen. E passo a palavra para a sequência dos trabalhos a Marisa Timpone, a nossa coordenadora, diretora de eventos. Mais uma vez, meu boa noite a todos. É sempre um motivo de alegria imensa começarmos um curso novo na JL. Gente nova que a gente conhece, são trocas acadêmicas importantes que fazemos, e eu quero, mais do que nunca, saudar os nossos, já viraram os constantes alunos dos nossos cursos, nossos colegas da JL presente. Estou vendo aqui à minha frente o Tadeu, o Joaquim, a Nazaré, a Beth, a Ceci, a Josiane, a Flávia, nossos amigos todos que nos prestigiam. Está sendo gravada essa nossa palestra, vocês terão acesso pelo YouTube. Tá? É a primeira de 7 palestras que teremos sobre Camões. A nossa querida Josiane vai dizer qual é a programação. Eu vou passar para ela e ela vai retornar para mim para eu apresentar, que agora eu já sei, minha amiga, colega de curso, Carmen Tereza. Então, vai, por favor, Josiane. Abre o microfone, Josiane. Deu problema, Josi? Se deu, eu apresento. Então, eu apresento. Não sei, pode ter ocorrido alguma falha, está em outra cidade, né? Então, eu apresento qual é a programação. Se você entrar, você continua falando, tá bom? Bem, comemorando nosso... É mais do que um centenário, né? Agora, são quantos anos de Camões? 500 anos, né? É um número enorme. Veja, ele nasceu em cerca de 1524. Daí nós estamos em 24, né? Lisboa, o Reino de Portugal, e morreu também lá em Portugal. Mas para nós, gente, é importante que essa maior figura da literatura lusófona, o grande poeta da tradição ocidental, a Academia Gisforanda de Letras não poderia deixar de fazer essa série de homenagens a ele. Bem, hoje, 2/9, a nossa querida, já virou minha querida, viu, Carmen? Carmen Tereza Elias, ela vai nos falar sobre Luís Vaz de Camões, uma leitura humanística. 9/9, nosso querido Joaquim Branco, Camões a Palo Seco. Esse é um cabralino, hein? Porque trouxe a Palo Seco para o Camões,
Então, temos João Cabral. 16/9, Amélia Luz, a nossa amada Amélia, Os Lusíadas. Gama, obrigada, Frazão, ele está colocando a programação na tela. Gama, O Senhor dos Mares, de Restelo a Calicut. Dia 23/9, Wagner Lacerda, Camões e a Poesia Brasileira. 30/9, já disse, 30/9, Daniel Diotti, Camões em Pessoa, com P maiúsculo, então em relação com Fernando Pessoa. 7/10, a nossa querida Josiane, que eu não entendi, agora ela entrou. Josiane Neto, Como Estudar Camões na Escola. E, para finalizar esse grande evento nosso, teremos no dia 14/10 a Marina Gutmann Paranhos nos falando sobre o Caso Triste e Dias de Memórias, Os Lusíadas de Luís de Camões. Esta é a programação. Ô, Josiane, você consegue falar agora, só para você saudar o público, porque eu vou passar imediatamente a apresentação da Carmen. Está fechado o seu microfone, amada. Abre o seu microfone. Se ela não conseguir, eu vou passar, viu, presidente? Microfone fechado, Marisa. Também. Eu fechei o microfone para dar espaço a Josiane, tá? Bem, vamos lá. Quem é Carmen Tereza Elias? É docente, ó, professor é tudo, né? Estão sabendo que vamos ter uma grande aula. É docente, pesquisadora, palestrante em literatura comparada e análise de gêneros textuais, pós-graduada em letras, português e inglês, e respectivas literaturas, pelas universidades de Cambridge, a Federal Fluminense da UF, onde eu tive a honra também de ser graduada, aliás, não foi graduada, foi pós-graduada na Fluminense, do estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e a Gama Filho. Autora de diversos artigos acadêmicos e trabalhos para congressos em mais de 30 anos de atuação profissional nos níveis universitário, médio, fundamental. E a prática passa por várias camadas, né? Além de ter elaborado material didático oficial para a Universidade de Santa Úrsula e para o Colégio Pedro II, lá no Rio. Ela é autora de 12 livros. Quer dizer, é bem volumoso o seu trabalho. Publicados entre romance, contos, ensaios literários, poesias. Suas obras literárias já receberam diversos prêmios, como o 5º e 6º prêmio AFEGRAF, prêmio Maestro Guerra Peixe. Você é artista demais, estou vendo aqui. Premiações diversas das UBS, né, São Paulo, Paraíba, Rio de Janeiro, premiação da Prefeitura do Rio de Janeiro, Feira do Livro de Genebra e outros, sempre em concursos oficiais. Também artista plástico, com 5 exposições individuais e obras em dezenas de coletivas. É atual diretora cultural da UB Rio de Janeiro, na gestão 2023-2024, foi vice-presidente de instituições culturais e academias, realiza curadoria e organização de eventos artísticos no Consulado Geral da Argentina, Casa França Brasil e lá na UERJ, da minha amiga Fátima. Criadora e diretora do projeto socioeducativo Poesias ao Acaso, por 12 anos, de 2010 a 2022, ela conduziu oficinas de criação artística, tendo formado e apresentado novos autores. CEO da Casa de Escrita, elabora cursos para textos, revisão e diversas atividades relacionadas à cadeia produtiva de livros. E aqui, estando no ar, conversando conosco, já confessou alguma coisa sobre inteligência artificial, que ela poderá dizer para nós. Seja bem-vinda entre nós, Carmen, seu currículo é uma glória.
Com você, Carmen. Josiane entra quando chegar. Ok, muito obrigada. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês, trocando algumas ideias. Tá? O meu título é Camões, uma leitura humanística, e eu vou fazer um apanhado um pouco geral e um chamamento em busca de um novo paradigma, de se considerar Camões através de eixos temáticos interdisciplinares. Eu busco uma confluência da literatura com filosofia, psicologia, psicanálise, história e com vários outros autores. Por que eu sigo essa abordagem? Tudo isso começou quando eu comecei, esse ano, a ouvir falar, no início do ano, que Camões é obsoleto. Camões eu comecei a estudar no ensino médio, uma paixão que eu tenho da vida aí, numa época que se estudava no ensino médio, depois muito na faculdade. E eu comecei a pensar, está obsoleto por quê? Porque Camões fala da natureza humana. Como é que a natureza humana pode ser obsoleta? Né? Os temas trabalhados em Camões são temas que abordam a essência da existência humana. E são temas independentes do tempo e do espaço. Então, de repente, eu quero só lembrar que na época de Camões, ali numa saída da Idade Média, a saída daquela Idade das Trevas foi voltar para o passado, foi resgatar o que era considerado na época obsoleto lá da antiguidade greco-romana. E esse voltar para o passado foi o que trouxe toda a luz para o Renascimento. E nós vivemos hoje em dia uma transição de século que também está muito nebulosa, está muito obscura, né? O conhecimento humano está ficando ofuscado pela máquina, por exemplo, por pensamentos radicais, muito avanço mecânico, mas muito que nós temos que recuperar do raciocínio e da emoção do próprio ser humano. Então, eu acho que voltar ao passado é necessário, sim, para a gente poder alavancar para o futuro e não entregar o futuro, né, para a máquina. Então, eu vou convidar vocês para esse passeio rápido aí por uns mil e poucos anos de história, tá? Se eu começar lá pela Antiguidade Grega, se eu pegar Camões, se eu pegar o século XXI, o que eu posso dizer que une o ser humano nesses 2000 anos? Na minha visão, nós temos um eixo de 3 elementos. Um é a paixão que é vida. Nós temos o medo, que implicitamente vai se referir à morte. E nós temos a angústia, que está relacionada à existência. A paixão e a vida têm a ver com as conquistas, sejam pessoais, sejam conquistas nacionais, né? O medo e a morte têm a ver com as perdas. E a angústia da existência justamente vem desse embate entre os prazeres e as dores de cada uma dessas etapas. Então, é justamente dessa mescla, a meu ver, são desses elementos, desses temas, que surgem as dualidades que vão dar na forma das antíteses, dos paradoxos, das inversões sintáticas, dessa confusão mental ou não, ou de organização racional muito forte que a gente encontra justamente na forma da obra de Camões. Mas eu não trabalho forma, eu trabalho tema. Então, só para fazer uma visão bem geral, só lembrando rapidamente alguns temas que figuram em Camões. Nós temos o amor, né? A chama que arde sem se ver, a mulher amada, tu que és cativa e que me tens cativo, a dor do amor, né? A coita do amor não correspondido e do amor impossível, aquela triste leda madrugada, cheia de toda mágoa e piedade, a pátria e o nacionalismo, que a gente, né, tanto em glória como em decadência de Portugal, quando ele diz ao nosso Portugal, que agora vemos, tão diferente de seu ser primeiro, os vossos deram honra e liberdade. E temos também a religião ou o paganismo. É Deus. Mas o que é Deus? Ninguém o entende.
E juntando tudo isso, o desengano. Quem de sonho nunca acordara, pois havia de ver tal desengano, o que vai acarretar no sofrimento. Ele anda sempre tão unido ao meu tormento, comigo, que eu mesmo sou o meu perigo. Então, Camões tem nessa temática justamente essa atemporalidade e essa marca, né, do que há de mais intrínseco na experiência, na vivência humana. Entre os temas que eu tenho dele, eu tenho um que eu gosto muito, é um poema que eu vou ler para vocês, que eu acho que ajuda a gente a se indagar um pouquinho, se na verdade os tempos mudam ou não. Tem um soneto de Camões que diz o seguinte: mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se algum houve, as saudades. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria, e enfim converte em choro e doce canto. E afora este mudar-se cada dia, outra mudança faz-se de maior espanto, que não se muda, já foi, já como soía. E aí eu indago, será que os tempos mudam mesmo? Ou será que o que muda é a aparência que se faz a cada um desses tempos? Eu vou ler 3 trechinhos para vocês. Vamos ver se vocês sabem me dizer de quem são esses trechinhos. E de te amar assim, muito e a miúde, é que um dia, em teu corpo, de repente, hei de morrer de amar mais do que pude. Esse é um autor. Vou ler outro. É que amor fazer só quis experiência. Se podia eu sofrer, tirar minha vida? É que ordena amor que morra e pene juntamente. A dor costumada não se sente, e não quero eu a morte sem a pena. Terceiro autor. Se amor não é, qual é este sentimento? Se boa, por que tem ação mortal? Se mal, por que é tão doce o meu tormento? Se eu ando por querer, por que lamento? E se eu consinto sem razão pranteio, e tremo em pleno estio, e ardo no inverno? Quem são esses autores? Nós estamos O primeiro é Vinícius de Moraes. Perfeito. O segundo, Camões. O terceiro, Petrarca. Então, nós temos um espaço aí de 1.500 anos e temos realmente muita mudança? Eu indago um pouquinho isso, né? Todos os grandes escritores de todos os tempos, eles tiveram as suas musas. Nós podemos correlacioná-los também pelas musas. Não é o que eu vou fazer, mas só para ilustrar. Petrarca, por exemplo, tinha Laura. Camões, Dinamene, por exemplo. Dante Alighieri tinha Beatriz. Shakespeare teve Sílvia. E Vinícius teve, por exemplo, Luísa, né? Vem cá, Luísa, dá-me tua mão. Essas musas todas, eu diria que faziam parte do mundo das ideias, do mundo dos ideais, do mundo da perfeição. Né? Eu não posso considerá-las como mulheres reais com quem eles se relacionaram. Na verdade, eram parte desse sentimento platônico de um amor ideal, de um amor de perfeição, que a gente sabe que não é bem assim, né? Então, os grandes autores, eles são ficcionistas. O poeta, ele é também um ficcionista, no sentido em que ele cria também mitos. Os exemplos que eu citei são mulheres imaginárias, mitológicas, capazes de causar paixões, e paixões tão avassaladoras como o medo é avassalador. Por exemplo, quando eu imagino lá em 1500, um mar desconhecido que se imaginava cheio de monstros, de serpentes marinhas, porque o que está
tudo, envolvendo tudo isso, tanto no medo como no amor, são caminhos de conquista. E caminhos de conquista que precisam passar pelo que vai no mais íntimo do inconsciente humano, das verdades, né, mais humanas. Eu vou citar, por exemplo, um professor, o escritor Flávio Cote, que tem um artigo em que ele escreve sobre a mitologia comparada. E ele resume o seguinte: o homem é um animal metafísico, mas tem medo disso. Ele se preocupa com o que está além do horizonte, quer saber o que ainda não conhece. Teme que o ignoto esconda ameaças. A pequenez do humano diante da infinitude é tanta que ele povoa essa distância com divindades, obras de arte ou espaçonaves. Então, é um pouco aquilo mesmo, né, que eu já vinha falando, é um modo de você vestir os mitos. E Camões, por exemplo, tem seus mitos. Além do mito da mulher, ele tem um mito que eu gosto muito, que é o mito do gigante Adamastor. É um dos mitos pelos quais a gente fala do heroísmo português, a gente fala do medo e a gente fala do amor. Esse gigante Adamastor, que nada mais é do que o Cabo das Tormentas, né, que é aquela grande pedra que acabou virando o Cabo da Boa Esperança, para mim tem tudo a ver também com a Pedra do Caminho de Drummond. Né? Por quê? Porque em ambos os casos eu estou falando de uma passagem árdua para a superação do medo, para esse confronto com o desafio, para se chegar a um conhecimento, a um equilíbrio. O gigante Adamastor, por exemplo, ele é um mito que surge no século III. Ele aparece citado por Caio Sidônio Apolinário, mas ficou ali meio caladinho. E ele vai ser simbolicamente recuperado e reescrito por Camões, né? Que tem que vencer, coloca ali na voz dos portugueses, a necessidade de vencer a pedra das tormentas, que vai ser o mesmo que vencer as superstições, a ignorância, os monstros e os abismos da alma humana, e o triunfo do homem sobre o inconsciente. Tem uma fala de Adamastor, que ele diz assim: converte-se-me a carne em terra dura, em Penedo os ossos se fizeram, e por mais dobradas mágoas. Então, aquele monstro, né, que ele é descrito como pavoroso, como um ser medonho, nessa fala a gente vê que ele traz em si os elementos do humano. É a carne que se converte na terra dura, são os ossos que se transformam em penedos, e essas mágoas, essa dor, é a dor da paixão humana que está expressa ali na fúria de Adamastor. Que fúria é essa? É a fúria do amor incorrespondido que ele tinha pela ninfa Tétis. Ele ousou ir em busca desse amor proibido e foi punido pelo amor. Né? Essa petrificação é uma objetificação do humano, e que inclui essa perda da dignidade humana. E aí eu começo a pensar, até que ponto, né, todo esse elemento pedra não representa o próprio ser humano, o próprio meio do caminho que o Drummond teve que atravessar. Tinha uma pedra no meio do caminho, é uma pedra semelhante a essa pedra que estava no meio do caminho entre o Atlântico e o Índico, entre o passado e entre o futuro, entre o desconhecido e o novo, entre um século e outro. É o obstáculo da mudança, a passagem, né? Esse rito de passagem. E a gente vê que nem tudo se muda tanto. Há necessidade de um rito, mas há um ciclo de passagem sempre permanente na história humana. E é aí que eu entro com um pouquinho da filosofia. Eu gosto muito de falar também de mitos, e eu gosto muito do mito de Sísifo.
O mito de Sísifo, que foi muito elaborado por Albert Camus, né? Ele fala desse Sísifo, que era muito arrojado, ele era muito atrevido, ele afrontava os deuses, ele ousou afrontar a morte, e aí ele teve como punição ter que passar o resto da eternidade carregando um pedregulho enorme nas suas costas. Todos os dias ele tinha que subir uma montanha muito alta. Quando chegava lá, a pedra escapava da mão dele e rolava toda a montanha abaixo. No dia seguinte, ele tinha que recomeçar tudo de novo, recomeçar tudo de novo. Neste mito, no Sísifo, são examinados valores como código de conduta, honra, integridade, persistência, perseverança, estoicismo, além do tormento eterno como punição. Entre os atributos de Sísifo, destaca-se que ele era filho do vento, ou seja, ele estava sempre em movimento. Ele foi construtor de uma grande cidade, ele foi construtor, se não me engano, de Corinto. Olhamos, carrega em si o símbolo da criação, um símbolo de deidade, de estoicismo, como alguém falou aqui. Ele é um homem possuidor de ética, porque ele julgava até Zeus nas suas condutas desregradas atrás das outras deusas. E ele tinha um senso de justiça contra o roubo e a apropriação indevida. Então, ele também simbolizava um senso moral e crítico do homem acima dos deuses. Por outro lado, ele, humano, tem suas falhas. Tem falhas de caráter. Ele é vingativo, é traiçoeiro, é enganador. Mas o que eu tenho nesse grande embate da civilização grega, entre o antropocentrismo e o treocentrismo, entre o homem e entre os deuses, transcorre por todo o mito, sem que prevaleça uma vertente. Então, apesar desse castigo eterno, Sísifo, em momento algum, se deixa abater. Até perante sua condenação eterna, ele persiste honrosamente a carregar a sua pedra, e aí eu indago, sua cruz, diariamente ao seu calvário. Poderia dizer que essa montanha era o calvário de Sísifo. Herói ou anti-herói? Né? E pode carregar Sísifo ao cume de uma montanha, a nossa montanha de cada dia, a esse estoicismo de pão nosso de cada dia, que ele não consegue carregar isso sem o alicerce também da fé, seja a fé no próprio homem, ou seja a fé nos deuses, porque toda religião também vai trazer em si essa ideia de sacrifício, essa ideia de martírio. Assim como o mito Sísifo e outros mitos, as religiões também se galgam sempre em martírios humanos, né? Então, a ideia de sacrifício decorrente de deuses embasa todas as religiões, sejam gregos, egípcios, cristãos, muçulmanos e tantos outros. E aí eu vou me valer um pouquinho, novamente, da filosofia grega, e eu vou falar de Heráclito, que é um pensador pré-socrático, e ele é considerado o pai da dialética, essa dialética que está tanto na construção de Camões, né? Que o Heráclito dizia que tudo é movimento, ou seja, que nada pode permanecer parado. É um conceito que é o chamado pantarei, ou seja, tudo se move, tudo se move. E aí a gente já começa a pensar naquela questão, né? Tudo se move ou tudo é estático? Né? Diz Heráclito, nenhum homem pode banhar-se 2 vezes no mesmo rio, pois, na segunda vez, o rio já não é o mesmo, nem tampouco o homem. E aí, se eu seguir por esse pensamento de Heráclito, aquele Sísifo que carrega a pedra todos os dias, não é o mesmo todos os dias, porque ele nunca será a mesma pedra, nunca será o mesmo Sísifo, nunca será a mesma montanha. Tá? Do mesmo modo, Drummond tinha uma pedra num caminho, mas essa pedra
ela estava no passado, no meio do caminho, o que implica que ele conseguiu fazer essa travessia da pedra. Né? Eu nunca me esquecerei, lá no presente, que havia no passado. Então, ele vai guardar aquela memória daquela dificuldade, mas ele superou. Do mesmo modo que os portugueses superaram o Cabo das Tormentas, do mesmo modo que o próprio Sísifo, de alguma maneira, ele, né, também vai ter que vencer essa pedra. Essa luta, na verdade, que a gente está falando, eu encaro a pedra, esse ponto que eu queria chegar. Porque, para mim, a pedra representa a luta do homem contra a morte. Todos os dias o homem luta contra a morte. Todos os dias a gente supera, de alguma maneira, né, essa questão do fim. E a cada dia é diferente, a cada dia é uma novidade. Eu vou pegar um poema de Camões, que eu acho que tem tudo a ver com isso que nós falamos, e principalmente com Sísifo e com Camille. Camões escreveu o seguinte: ó, como semeia longa, de ano em ano, a peregrinação cansada minha. Como se encurta e como ao fim caminha esse meu breve e vão discurso humano. Vai-se gastando a idade e cresce o dano. Perde-se em um remédio que ainda tinha, se por experiência se adivinha, qualquer grande esperança é um grande engano. Corro após esse bem que não se alcança. No meio do caminho me falece. 1000 vezes caio e perco a confiança. Quando ele foge, eu tardo, e na tardança, se os olhos ergo, a ver se ainda parece, da vista se me perde e da esperança. E aí eu me indago, né? Seriam esses versos camonianos comparáveis à expressão do pensamento de Sísifo? Poderiam ter correlação e serem declamados pelo gigante Adamastor? Ou, numa visão oposta, demonstram o mal-estar da existência, o mal-estar da sociedade, né, que a psicanálise vai falar, da desistência e da sucumbência? Ou seriam apenas essas vozes opostas que se complementam? Então, indo além do transcorrer da filosofia pelos séculos seguintes, o soneto aborda uma reflexão interior do poeta sobre o valor da vida perante as dificuldades, impossibilidades e realizações e a morte, trazendo a cada estrofe os fundamentos da filosofia do existencialismo, que só iria surgir, né, mesmo como forma de filosofia, séculos à frente. O ponto central recai sobre o fato de que se expressam visivelmente no soneto camoniano a trajetória penosa de Sísifo, do século III, e a existência sem propósito sugerida por Albert Camus e por Nietzsche, já no século XX. A vida, segundo o soneto, descrita como uma longa e árdua jornada, resulta em cansaço e desilusão, angústia e sofrimento. Aqueles 3 eixos temáticos que eu sugeri bem no início, né? O abatimento revela-se não apenas no cansaço físico ou material, mas também no cansaço decorrente do pesar de uma consciência que se autoavalia e julga derrotada pela vida e pelo tempo. O homem, no soneto camoniano, ele não luta contra deuses, mas ele guerreia contra si mesmo. Estamos na época do antropocentrismo, né? De falar do homem diante do homem. Então, derrota estática, a fim de movimento mesmo nesse poema? Ou seria uma contradição a Heráclito? Seriam o suicídio e a morte, temas centrais de Camus, o único destino? Aí vamos lá em Camões. A palavra peregrinação simboliza, a meu ver, a própria vida, e não apenas um elemento religioso, mas uma busca constante por seus ideais contra o tempo. É a guerra íntima. Interessante seria observar
como Camões aborda o tempo. Ele fala do tempo como dotado de uma dimensão espacial. O tempo-espaço, que a astrofísica só foi trabalhar muito mais adiante, né? Ele fala, se alonga-se de ano em ano a peregrinação. Então, você tem uma construção de espaço e de tempo, né? De tempo universal. Alonga-se o tempo, alonga-se o espaço. Ela, a distância, o vazio, a tormenta, o tormento e a saudade. Esse processo de alongar-se torna a angústia interminável, maior do que o próprio ser ou a própria vida. A angústia é tão onipresente como um Deus. Em outras palavras, nós estamos diante do questionamento básico do existencialismo, dessa absurda insensatez da vida, a angústia de existir, sabendo que vamos deixar de existir. Pois, como cita Camões no soneto, até a esperança é perdida. E aí, falando um pouquinho das escolhas lexicais, né? Camões destaca-se também, eu gosto muito das repetições, das aliterações que ele faz. Os sons nasais usados no poema provocam também essa ideia de alongamento das próprias vogais do texto, que vão reforçar esse estado sofrido do poeta, né? Ele fala em como me alonga ano em ano, cansada minha, finca minha. Essa escolha de sonoridade nasal, de alongamento feito por Camões nas suas escolhas de vocabulário, remetem à própria peregrinação, a essa própria ação de prolongamento da angústia, dessa tormenta, né, através do tempo. Por outro lado, em contraste à condição humana, e ao tempo e ao sofrimento interminável, Camões sobrepõe no próprio texto a ideia de brevidade e insignificância. Este meu breve e vão discurso humano. Ou seja, o fim da vida está próximo. Os objetivos e realizações estão longe. O envelhecimento é a deterioração. Cresce o dano sem remédio e a grande perda da esperança. O tempo não aparece como agente causador apenas do dano físico, mas do dano subjetivo ao que o homem intimamente pode se integrar, que é essa desintegração inconsciente do eu pela eternidade do lamento, pelo medo do lamento, por essa pedra sísmica que jamais alcança o cume da montanha. Né? Esse corro atrás desse bem que não se alcança, e no meio do caminho me falece, mil vezes caio e perco a confiança. Deixa eu pular um pouquinho aqui. Falando em Sísifo, né, no século XX, o Camus, ele vê Sísifo como o pai do absurdo, a filosofia do absurdo, né? Que ele retorna ao mito no contexto socioeconômico moderno para explicar a condição humana. Para Albert Camus, a vida era tal como Sísifo, seguir uma rotina diária, sem sentido próprio, determinada por instâncias como religião ou sistema capitalista de produção. No mundo administrado, levantamos de manhã, trabalhamos, comemos, reproduzimos, e tudo isso não faz o menor sentido, já que se refere ao modo de pensar que se impõe ao indivíduo, sem que ele participe da estruturação desse modo de vida, como se não tivéssemos escolhas, do mesmo modo que Sísifo não teve escolha diante da punição recebida pelos deuses, o homem já nasce recebendo a punição que lhe é dada pelo modus operandi da sociedade. E Camões também tem uns poemas que eu apresentei recentemente aqui no Rio, em que ele faz uma crítica social também muito grande. Não vou ter tempo, talvez, de abordar isso, mas essa crítica a essa sociedade que já é imposta ao homem desde o seu nascimento, que é essa
pedra no meio do caminho, né? Então, esse homem moderno, capitalista, mecanicista, não difere do papel de um Deus que condena à punição e ao inferno. O mito serve para mostrar que, seguindo as ideologias dominantes, seremos punidos com a mesmice, no que consiste, por fim, a almejada eternidade. E os interesses, o que é a eternidade ali para Camus? O interesse das classes opressoras sobre as classes oprimidas. Diz Camus, a vida do homem é fútil em busca de um sentido, unidade e clareza diante de um mundo ininteligível e desprovido de eternidade. E aí a gente tem hoje em dia essa questão, eu vou falar, não era o tema, mas a gente vê hoje em dia essa questão do homem moderno, né, que está sujeito aí à máquina, nós estamos sujeitos ao mecanicismo cada vez mais. Eu abro uma página de rede social que eu sou obrigada a ter, senão não consigo nenhum visto de viagem para outro país, porque é pela rede social que eu sou julgada. E nós estamos nos entregando a esse mecanicismo, nós estamos cada vez mais, a sociedade está cada vez mais tirando do homem a sua própria identidade. As gerações mais novas já estão, a geração Z, ela já é uma geração que é completamente achatada por esse novo padrão, né, de mecanicista, que não permite a essa geração o direito de pensar, porque o pensamento já lhe é dado ali pelo computador. E eu sou assim, embora eu saiba que a inteligência artificial chegou para ficar, nada vai voltar atrás, como a televisão não voltou, né, como nada disso voltou atrás, a gente tem que entender que nós estamos entregando não só o pensamento, como nós estamos entregando a linguagem humana para a máquina. Nós estamos nos oferecendo, né, a morte da linguagem humana. Porque a partir do momento que o jovem hoje em dia já nem escreve mais, nós temos doutores hoje em dia no mundo que não sabem redigir um parágrafo, e a inteligência artificial entrega monografias prontas para o aluno, e nem sempre o professor é capaz de saber que foi a máquina que fez isso. Nós estamos entregando, na verdade, o nosso direito à vida, com uma falsa promessa de eternidade. Eu vou ter um perfil eterno que vai ficar gravado na eternidade. Não vai. Não vai, porque a mídia muda constantemente. A minha tese foi escrita, foi toda gravada naqueles quadradinhos, naqueles disquinhos quadrados que tinha na época, né, nos anos 90. Eu não tenho mais acesso ao registro. Depois a gente usou o CD, depois a gente usou o DVD. Eu tive vários artigos publicados aí nos anais aí de internet, de congressos, sendo que as universidades mudaram também as suas mídias e tudo isso se perdeu. Então, tudo vai ser perdido, gente. Todo o nosso esforço diário de construção de uma humanidade vai se perder também no momento em que eu entregar, né, a própria linguagem. E se eu não tenho mais linguagem, se as pessoas hoje em dia mal conseguem traçar uma frase, eu estou entregando o pensamento, eu estou entregando a existência. Tá? Como é que eu tenho aí de tempo, hein? Ô, Carmen, normalmente a gente pega 1 hora, tá? Então, nós estamos aqui, faltam 15 para as 8, se dá até um tempinho bom, né? Um tempinho aqui, deixa eu pegar aqui. Eu vou seguindo aqui, né? Se para Camus, Sísifo é uma alegoria do homem moderno, do operariado, o soneto de Camões é uma descrição inicial, uma apresentação do homem moderno, do homem já fragmentado, desiludido, que vai surgir lá no Renascimento e que vai afastar-se da busca por um Deus e cujo sofrimento terá o apogeu no romantismo, alguns séculos mais tarde, período em que o próprio Camões passa a ser mitificado em Portugal, principalmente por Almeida Garrett.
Quer dizer, Camões só foi, na verdade, reconhecido já para 1700 e alguma coisa. E, além do romantismo, esse homem moderno que se pronunciava no soneto de Camões, essa essência foi tão bem descrita por Camões que vai estar muito bem esmiuçada na filosofia do século XX, de Heidegger, Jaspers e Nietzsche. Né? No último terceto, onde se lê: se os olhos ergo, a ver se ainda parece, da vida se me perde da esperança, esse termo erguer os olhos conduz a um movimento ao alto, né? Um movimento como a montanha de Sísifo. Né? O que é esse alto hoje em dia? Talvez esse supercomputador quântico que vai abarcar todo o conhecimento da humanidade, né? É para o céu, para as nuvens. Já não é nem mais para a espiritualidade de Deus, agora é para a nuvem que paira sobre nós, a nuvem que nos governa, né? Em busca de que objetivo? Né? Em busca de algum tormento. Isso vai gerar um tormento. Né? O que é essa construção que nós estamos fazendo? Né? É para um plano idealístico, idealizado, subjetivo, é para o mundo das ideias de Platão, é para o futuro, é para a eternidade, ou é para a própria morte da humanidade? Né? O que nos aguarda no topo dessa montanha chamada vida? Então, Camões, ele apresenta um soneto em que o homem, em sua condição meramente humana, é um ser perdido em si mesmo diante das antíteses da existência. Ou, segundo o que Heráclito diz, que são essas mudanças, né, que fazem o que está em cima estar embaixo, que faz essa roda do destino mudar continuamente, que causa esse movimento constante, uma hora eu sou um sucesso, uma hora eu sou um fracasso, que é dessas antíteses da vida que surge o ponto de equilíbrio com a totalidade. Então, se a obra de Camões é toda construída em antíteses, mais do que isso, ela é uma obra de paradoxo, porque o paradoxo ele une as antíteses. Né? É a chama que arde sem doer, é as duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu não tenho a antítese, eu tenho a complementação dos opostos. E essa complementação é que permite a integridade, o todo, a totalidade. Tá? Então, alguns exemplos das antíteses que aparecem no soneto. Né? Esse tempo que alonga e a vida que encurta. De ano em ano, dessa brevidade da vida. Ele vai gastando e aí ele cresce. Perde-se o que tinha. A esperança versus o engano. O remédio versus o dano. Corro versus falece, perde. Benha contra algo que não se alcança. Eu tardo de algo que foge. Eu caio e eu ergo. Então, essa peregrinação, desse embate com o vir a ser. Heráclito fala desse vir a ser. Essa mudança permanente, desse encontro dos seus opostos, que pode vir a surgir, o vir a ser do indivíduo, que seria o quê? Seria o que, de repente, a psicanálise vai falar do sujeito íntegro, que é esse sujeito que está fragmentado na modernidade. Essa modernidade já estava lá em Camões. Camões está tão agora, né? Está tão agora como todos nós estivemos. E aí que vem a pedra do Drummond, que eu vou falar rapidinho, né? Que ele nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra, olha a repetição. Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Mas esse tempo futuro, jamais me esquecerei, portanto, essa pedra rola na lembrança, mas ele avança para o futuro. Né? Essa pedra está no meio, portanto, faz parte do percurso, mas não é o final. E havia, é o tempo passado, portanto, essa pedra não há mais. Então,
Essa pedra, se for entendida como dor, como sofrimento, peso, status quo, sociedade, mito, cabo das tormentas, essa pedra bruta vai sendo continuamente e repetidamente lapidada. Então, o que a gente está vendo é a lapidação da vida por meio do processo de burilar os obstáculos através da perseverança, do estoicismo e da superação que todos nós temos que ter no nosso dia a dia, né? E eu queria destacar, para terminar, alguns autores brasileiros que também têm essa mesma temática. Então, por exemplo, de Ledo Ivo, 1974, A Eternidade Premeditada. Isto será a eternidade, o incessante subir de escadas, e sempre estando no começo da escadaria, muito embora todos os dias sejam degraus. Deus, por que fizeste a eternidade? Por que nos obrigas a subir tantas escadas? Isso é Ledo Ivo. Isso é Camões, isso é Sísifo. De Hélio Pellegrino, 1980, Os Tormentos. 2 tormentos vejo, grandes por extremo. Se vos olho, tremo, e se não, desejo. Por vosso despejo, vivo atarantado, trêmulo, assustado, perdição que ensejo. Se tento safar-me, fujo ao vosso encalço, crendo libertar-me. Mas aperto o laço. Se vos tenho, corro. Se não tenho, morro. Também tudo naquelas antíteses, né? Naquela mesma construção do tipo de diálogo, né? De Camões. Corro após esse bem que não se alcança. E o Pellegrino responde, se vos tenho, corro. Um vive a falecer, cair e perder. O outro, trêmulo, atarantado, teme. Camões, quando ela foge, eu tardo. Pellegrino, tento safar-me, mas fujo ao vosso encalço. Camões ergue os olhos e perde a vista. Pellegrino, se vos olho, eu fujo. Então, a gente tem exatamente esses mesmos elementos. E um também que eu não posso deixar de falar, que é a eternidade inútil. Cecília Meirelles. Até morrer, estarei enamorada de coisas impossíveis. A fuga súbita de cada coisa amada. O amor sozinho vaga, sem mais nada além de mim, numa eternidade inútil. E aí eu perguntaria aos imortais, né? Aos nossos próprios imortais, existe mesmo a imortalidade? Enfim, se é que um fim existe, né? Seja em Camões, em Drummond, em Ledo Ivo, em Pellegrino, que é a pedra, se não essa pedra alquímica, essa pedra da lapidação da existência e da alma humana. Que mais seria, senão a pedra filosofal dos alquimistas e dos filósofos, né? Que mais seria, senão um profundo movimento de Heráclito em busca do autoconhecimento do próprio homem por meio da sua palavra, sendo a palavra entendida como a pedra filosofal na literatura. Essa palavra que nós não podemos entregar à inteligência artificial, que está usando os nossos textos, escritos por 2, 3 mil anos de autores clássicos, sendo usados hoje em dia para serem copiados. E nós temos mais de 200 livros à venda na Amazon que não existe autor. São produzidos por inteligência artificial, lançados como best-sellers no mercado, mas esses autores não existem. Podem pesquisar que vocês vão encontrar esses dados na internet. Nós estamos nos entregando 2 mil, 3 mil anos de literatura
para ser copiado por uma máquina. É isso que eu queria deixar de pensamento para vocês, né? Vamos pensar ideias. Camões é obsoleto? Não, Camões está aqui, vivo, hoje, conosco, e tudo que nós temos que enfrentar também pela frente. Muito obrigada a todos, um grande abraço, muito obrigada pela oportunidade. Aplausos imensos para a nossa querida Carmen. Eu vou passar a Josiana a condução aqui, que ela ainda não falou, mas, Carmen, o que você trouxe para nós foi uma aula imensa sobre repensar o futuro, repensar o nosso trabalho como literatos, repensar a nossa atuação como aqueles que trabalham com a palavra, com a literatura. Onde estará o fim? Está aí a reflexão. Eu vou repassar, mas antes a Ceci levantou a mão. Ô, Josiane, eu vou passar para a Ceci, vou passar para a Erilda, e você já começou brilhantemente quando você nos disse da paixão, medo, a angústia, e nos trouxe o desenganho tão camoniano, nos trouxe a tradição petrarquista, assim sucessivamente. Você é maravilhosa, cara. Amei. Tá? Com você, Ceci, depois passo para a Josiane conduzir, Erilda, Djalma. Ceci, saiu. Conforme eu expliquei aqui, eu tenho esse compromisso agora, às 20 horas, junto com o pessoal lá de São João do Rei, que estão planejando fazer um evento, e então eu tenho que participar dessa reunião, mas é imprescindível que eu teça os meus comentários a respeito dessa belíssima exposição da Carmen. Como eu disse também antes, não me surpreendeu, porque eu conheço a Carmen há longo tempo e vejo que a cada assunto que ela aborda, por mais diferente que ele esteja, ela sempre se sai brilhantemente. Ela deu um passeio, um breve passeio por esse livro maravilhoso que ela editou há pouco, que é justamente, tem o título dessa palestra dela, Luiz Vaz de Camões, uma leitura humanística. Então, tanto este livro como outros livros da Carmen, todos são extremamente aconselháveis. Agora que vocês a conhecem, não podem perder a oportunidade de conhecer os livros dela. Então, foi uma ideia que ela deu desse livro dela, né? De uma forma breve, mas com um conteúdo muito substancioso. Foi uma palestra maravilhosa. Eu agradeço imensamente. Estou muito feliz por ter lembrado do seu nome, me atrevido a fazer esse convite em nome da AJL e ter tido a grande satisfação de contar com você aqui. Então, você assegurou mais um curso nosso que estará tendo sucesso a partir desse seu início maravilhoso. Muito obrigada, agradeço a você, agradeço a todos os presentes. Dentre os nossos participantes habituais, hoje nós temos uma visita diferente, o Guto Melo, também escritor, historiador, membro da União Brasileira de Escritores, da Academia Fluminense de Letras e presidente também da Academia Volta Redondense de Letras, não é, Guto? Então, é mais uma outra visita ilustre que nós temos aqui. Agradeço muito a presença de todos. E peço licença, então, por causa desse meu outro compromisso agora. Muitíssimo obrigada. Boa noite. Obrigada, Ceci, por essa oportunidade de conhecermos a Carmen. Foi assim, no pódio, que a gente começou o curso. Maravilhoso mesmo. Aplaudindo de pé. Estou muito feliz. Eu vou repassar para a Josiane, mas, Josi, tem algumas pessoas inscritas. A Erilda, a Denise Doro, o Djalma Augusto dos Santos e a Carmen, a qualquer momento que queira fazer uma réplica, uma tréplica, o que seja, esteja à vontade, Carmen. No finalzinho. Nossa dinâmica é assim. Então, vamos lá? Josi, passo para você. A Erilda, agora você dialoga com ela. Boa noite a todos, boa noite a todas. Carmen, muito obrigada por essa aula maravilhosa de Camões, colocando Camões para nós como humano, né? Eu, como professora de literatura para jovens, né, do ensino médio, muitas vezes me perco ali na formatação do texto,
né, nas questões linguísticas do texto, e peco por não trazer esse Camões para a nossa realidade, para a realidade dos próprios alunos. Então, você deu assim, você abriu um leque de possibilidades para o estudo de Camões numa aula, por exemplo, né, de um ensino médio ou de um ensino fundamental, para trazer, né, esses autores, esse cânone da nossa literatura para próximo dos nossos jovens, né, para fazê-los gostar, né, para fazê-los compreender. Muito obrigada mesmo. Observando aqui, né, no nosso chat ali de bate-papo, tem muitas falas, né, dos nossos queridos participantes aqui. Por exemplo, a Vanice, né, ela disse o seguinte, até eu gostaria de ver com você, Carmen, o que você pensa sobre isso. Ela disse assim, parece que os poetas do passado tinham mais emoção e, consequentemente, uma poesia mais criativa. Será que isso, né, ainda está em voga? Será que é assim mesmo? Né, vamos pensando isso, né? A Marisa Timpone colocou lá, né, a cada época um olhar, um conceito, o conceito do desengano, né? A Amélia Marciolina disse o seguinte, que o gigante Adamastor foi um dos grandes obstáculos da viagem que a esquadra superou. Logo depois encontramos Baco, Netuno, o bem e o mal dos nossos dias, quando a gente peleja aí na estrada da vida, que na verdade é o nosso caminho para as Índias. Olha quantas reflexões, isso está gravado, né, Marisa? Fica gravado aí para você. Quantas reflexões foram surgindo aqui ao longo da sua fala, né? Isso mostra o quanto nós estamos absorvendo e o quanto nós estamos aprendendo com você nessa noite, né? Eu queria passar, então, a palavra para a Erilda, que foi a segunda pessoa que levantou a mão. E depois da Erilda, o que acontece? Um monte de gente levantou a mão, eu perdi a sequência. Erilda, Denise, e depois eu tenho anotado aqui, mas não sabia a sequência. Então, a gente vai passar a palavra para a Erilda, depois para o Djalma e para Enacir. Me parece que ela levantou a mão também, está com a mão levantada. Denise Dole também. Antes. A Denise está antes, já falei aqui. Primeiro a Erilda, depois a Denise, depois o Djalma e depois a Enacir. Isso. E aí, depois, se você quiser comentar, Carmen, essa indagação que eu fiz a você, né, que parece que os poetas do passado são mais criativos, fique à vontade. Sim. Denise. Microfone fechado. Boa noite a todos. Eu vou ser breve. Foi um banho de cultura a sua palestra, Carmen. Você nos enriqueceu e nos despertou, no meu caso, que sempre gostei de Camões. Na minha época de estudante, eu declamei os Lusíadas, eu e uma colega, na aula de literatura, e sempre fui admiradora dele, tanto que fui a Portugal, visitei a cidade que ele nasceu, Constância, e trouxe esse pratinho como recordação. Muito bom, muito enriquecedor. Você nos fez ver a importância de Camões, que foi naquela época, ela está maior ainda nos dias atuais. Foi muito bom. Muito obrigada à JL pela oportunidade. Um beijo. Djalma, ou a Carmen, se quiser A Erilda falar também, alguma coisa. Sim. Boa noite, reitero meu agradecimento. Vivenciar esse momento é importante demais, que aula maravilhosa. E eu sou uma apaixonada por Camões, então parabéns pelo ótimo desenvolvimento da palestra de Camões, Ceci, Carmen, Marisa Timpone, Josiane, e tantas coisas maravilhosas que nós ouvimos. Então, é gratidão demais vivenciar esse momento com vocês. Muito obrigada. Agora o Djalma. Obrigada, Erilda. Boa noite a todos, boa noite a todas, acadêmicos e acadêmicas da Academia Juiz Forano de Letras.
Gostaria de pedir perdão quando a minha voz, que eu estou tentando sair de uma resfriado, uma gripe que me atacou hoje, mas eu não ia perder a oportunidade de presenciar essa aula maravilhosa, né, da minha amiga Carmen, que eu tenho uma profunda admiração, um carinho muito grande por ela. Dizer que a aula da Carmen me fez trabalhar assim com um turbilhão de ideias, e a primeira delas em relação à questão do renascimento. Como Camões ele foi uma pequena estrela de uma constelação, mas uma estrela muito importante. Porque o renascimento, gente, foi o que eu considero a mais importante das revoluções da espécie humana, que é a revolução intelectual. O divisor de águas foi a imprensa de Gutenberg. Tudo que nós conhecemos hoje está intimamente ligado a esse grande movimento, que a obra da Carmen é uma obra híbrida ou polifônica, pode escolher a palavra, que vai do pensamento platônico, por drummondiano, camisiano. Então, ela é assim, esteticamente perfeita, é um mosaico de ideias. Então, parabenizo a minha amiga, né? E parabenizo também pelo dia de hoje. Parabéns, felicidade, muitos anos de vida, porque não sabe o aniversário da Carmen hoje, tá? Obrigada. Um beijo grande, minha amiga. Parabéns. Muito obrigada. Benacir. Boa noite a todos, né? Não posso nem falar do que a Carmen falou, porque foi, como falaram aí, foi uma aula, na realidade foi uma volta ao passado, né? Mas uma das coisas que eu queria saber é que quando ela citou o nome de um professor, eu acho que é Kopp, se não me engano. Eu gostaria que ela citasse, porque eu quero dar uma pesquisada sobre ele. Ai, caramba, tá, eu tenho que achar aqui que página... Peraí, eu vou achar... Eu vou achar que eu tenho anotado aqui em separado, peraí. Ele é Flávio Cotte. Flávio Cotte. K-O-T-H-E. Flávio Cotte. K-O-T-H-E. K-O-T-H-E. T-H-E. Literário. Flávio Cotte, é isso? Cotte, Quem está citado também é o Guto Mello, também tem uma citação de um livro dele no meu livro também, na parte de história também. Então tá bom, eu vou dar uma pesquisada sobre ele. Muito obrigado. E, como eu falei, a palestra foi maravilhosa. Pessoal, muito obrigada. Eu vou passar a palavra para a Carmen. Se alguém ainda quiser dizer alguma coisa, levanta a mãozinha que a gente encaminha. Tá bom? Muito obrigada aí para todos. Muito obrigada a todos. Agradeço demais a acolhida de vocês. Muito mesmo, estou muito feliz. Vocês engrandeceram esse meu dia, fizeram esse meu dia hoje ser mais, de certa maneira, diferente dos outros anos em que comemorava, mas fiquei muito feliz que o carinho com que eu fui recebida aqui valeu como uma festa inteira de aniversário acontecendo entre os amigos. Então, agradeço demais a vocês. Se quiserem o meu contato, podem pedir através da Ceci, ou através do grupo, do que for. Eu gostaria de manter contato com vocês, pretendo assistir o resto também dos demais trabalhos aí de Camões, né, nos próximos encontros. Se alguém quiser meu livro, posso fazer? Posso falar? Eu estou com esse livro aqui. Ele tem lançamento presencial oficial na Bienal de São Paulo, no dia 14 de setembro, ou então ele está disponível também pelas livrarias online. Vocês podem botar na internet, ele é da editora Escortece, mas ele está à venda na livraria da Escortece, na Amazon, na Magalu, na estante virtual, ou qualquer coisa, me procurem no Facebook, me procurem no WhatsApp, e eu oriento se alguém tiver interesse. São todos trabalhos assim, que eu, como alguém falou, eu trabalho assim, mesclando mesmo tudo, pegando ideias, é a proposta que eu tenho, vamos sair
daquele engessamento literário e vamos trabalhar conceitos, trabalhar ideias. É quase que uma proposta mesmo de mudança de paradigma, como eu falei no início. Tá? É isso. Muito obrigada demais pela acolhida, demais, foi maravilhoso. A Flávia quer falar alguma coisa, né, Flávia? Depois o Arnaldo. Não, eu queria cumprimentar a Carmen pela excelente palestra e pelo seu aniversário. E já foi respondido, quero obter o seu livro, você já falou que é pela Amazon, né? Eu faço questão de depois, quem sabe, estar na Bienal para poder pegar um autógrafo seu. Muito obrigada. Seria bom demais. Eu estou dia 14, a partir de 7h da noite, no estande da Editores Cortez. Eu acho que bom. Muito obrigada. Mas quem quiser, o nome é Luiz Vaz de Camões, Uma Leitura Humanística. Tá? Com esse título, vocês creio que consigam aí por vários sites possíveis. Muito bom. Eu vou passar para o Arnaldo e depois para a Marisa. Tá bom? Arnaldo. Boa noite. Está ouvindo? Uhum. Sim, estamos ouvindo. Primeiro, viva Camões. Primeiramente, fiz aniversário a Carmen. E, segundamente, quero saber se vai ter sorteio do livro. Se o quê? Se terá sorteio do livro. Ô, Arnaldo, nós não preparamos nesse momento, né, para um sorteio. Mas a gente pode pensar um pouquinho mais para frente, tá bom? Me desculpa, Carmen, eu tomei aqui à frente. Não me foi falado nada sobre isso. Não, a gente pensa nisso depois, mais para frente um pouquinho, tá bom, Arnaldo? Certo. Vou passar aqui a palavra, então, para a Marisa, né? Nós já estamos a 20h11, para a Marisa fazer aí os encerramentos. E se a Carmen quiser dizer mais alguma coisa, né, Marisa? Fique à vontade. Perfeito, eu estou entrando e dizer que é isso, né? Transforma-se o amador na coisa amada. E nós agora temos um novo amor. Vamos conhecer o Camões humanista via a nossa querida amiga Carmen Teresa. Eu quero adquirir o seu livro, há mais pessoas solicitando aqui no chat. Se você puder disponibilizar depois o seu contato, é importante. Mas quero dizer que são palestras como essa que nos faz pensar que vale a pena trabalhar literatura, que a poesia é, na verdade, a nossa solução. E, de uma forma bem informal, eu vou dizer, literatura é o grande barato da nossa. Parabéns, viu, Carmen? Amei. Eu acho que não sei se nós tivemos contato na UF, mas amei sabê-lo que é uma ufiana. Muito obrigada, foi excelente. Você fez o curso começar no top. Nós já fomos para o pódio. Os próximos palestrantes que se cuidem. Serão todos ótimos. Isso aí eu tenho certeza, porque eu já assisti 2 ciclos de cursos de vocês e todas as palestras foram sempre excelentes. São ótimas, né? Nossos colegas, eu vou dizer, aplaudem. Mas vamos cantar um parabéns para a Carmen, que hoje é aniversaria. Todo mundo pode abrir o microfone para cantar o parabéns. Tudo bem? Vamos? 1, 2. Pode começar. Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Viva! Obrigada, gente. Obrigada. Muito obrigada. Sugiro que feche a gravação, viu, o nosso técnico. Frazão, muito obrigada, conduziu maravilhosamente.